Olá, estamos aqui numa edição especial do nosso bate-papo, hoje tendo o privilégio de entrevistarmos o professor Henri de Holanda Campos, reitor da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado, Henri, pela oportunidade desse diálogo. O Henri é graduado em Medicina, fez o seu pós-doutorado na Universidade René Descartes, em Paris, na França. É também assessor especial do Ministério da Educação nas profissões de saúde, coordenando o processo de expansão das escolas médicas da Rede Federal de Ensino Superior, e fazemos esse bate-papo com o professor Henri dias após a efeméride do Dia do Professor. Então eu quero começar conversando com o professor Henri e te perguntando, Henri, como é que você descobriu essa vocação na sua vida? Bem, primeiro eu quero agradecer o privilégio, a oportunidade dessa conversa e dizer que talvez a minha decisão de ser professor, ela decorreu de uma coisa que ocorre naturalmente na medicina, que é um processo de transmissão de conhecimento que a gente vai fazendo de uma geração a outra. Por exemplo, quando você é residente, você ensina ao interno; quando você é interno, você ensina ao aluno de graduação. E você vem de uma família de professores, não? Não, meu pai é jornalista, minha mãe era advogada, procuradora, e eu sempre gostei muito dessa experiência de dividir conhecimento, de repartir experiência, e quando a gente ensina, a gente muito mais aprende, né? Ensino é uma via de duas mãos, mas na verdade a gente aprende muito mais do que ensina, né? Nesse convívio com o estudante, com o residente. Então acho que foi isso que me levou a fazer isso, a me preparar para a carreira docente. E ultimamente, nos últimos 10 anos, é um tema que eu tenho me dedicado muito. Eu fiz um fellowship em Educação Médica nos Estados Unidos em 2002. Eu trouxe para o Brasil o programa que eu fiz nos Estados Unidos. E esse programa hoje é o programa que é o maior programa de formação de educadores nas profissões da saúde. Nós já formamos mais de 400 profissionais, todos docentes, das várias áreas da saúde, e são pessoas que hoje lideram os processos de inovação na área da saúde, dentro de uma linha de uma educação baseada fortemente na comunidade, com forte apoio ao ao SUS, né, o nosso sistema de saúde. Sim. Que é uma conquista muito grande da sociedade brasileira. E esse pessoal vem liderando muitos movimentos interessantes no Brasil, de inovação, de realmente tudo o que se faz hoje nas profissões da saúde, em termos de inovação. Por exemplo, nesse processo de abertura de novos cursos, tem a participação de pessoas formadas nesse programa. Bom, nesse percurso do professor Henri já se vão mais de 35 anos de magistério. E eu te perguntaria, Henri, você tem a experiência do professor do ensino superior, mas de forma geral, como é que você vê a profissão do magistério no país, né? Nós vivemos um momento, há alguns anos atrás, em que a agenda da educação avançou muito do ponto de vista do financiamento, da própria legislação, com criação de mecanismos de planejamento, como é o caso do Plano Nacional de Educação. Vivemos agora uma certa estagnação dessas políticas. Então, para você, o que é que você quer ser professor hoje no Brasil? Olha, eu acho que não é uma profissão fácil. É uma profissão que exige muita doação, ela se torna cada dia mais complexa. A educação da geração atual é um processo complexo, porque é uma geração que é muito ligada em tecnologia, ou seja, os métodos tradicionais de educação não funcionam com essa geração. A geração atual de professores está precisando fazer
um upgrade da Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí é indispensável que haja essa sintonia, né, com essa geração chamada geração Y, que ainda tem muita informação, que tem muito acesso à tecnologia, que trabalha muito nos meios sociais, né? Então, isso é um desafio. O segundo é um reflexo da nossa própria sociedade, né? Então, a gente, na verdade, hoje o professor ele tem que educar duas vezes. Aquela educação que antes era feita na família, que onde você tinha o culto de valores, onde você tinha, não é, uma estrutura familiar sólida. Hoje isso não é mais tão presente, então a gente tem que fazer uma educação que antes cabia aos pais e hoje ela precisa ser feita na escola, né? Você vê todos esses problemas de relacionamento que há no ensino fundamental, no ensino secundário, de relação entre professor-aluno, muito choque, muita coisa. Então é uma profissão espinhosa, né? E infelizmente no nosso país um reconhecimento baixíssimo, né? Eu estive recentemente na Finlândia pela terceira vez num evento justamente de educação, e é um país que é o salário do professor que baliza os demais salários, inclusive os da administração pública, dos parlamentares e tudo mais, né? Você tem no Japão, por exemplo, a única figura para quem o imperador, que não é obrigado a se curvar diante do imperador, é o professor, né? Porque, segundo eles, sem professores não haveria imperadores. Então, a gente realmente sofre uma crise de valorização do professor, que não é nova, mas que no cenário atual ela se agrava muito. Há uma interrupção, né, Henri, de um processo em que nós tivemos, por exemplo, a aprovação do piso salarial nacional do magistério, do campo da educação básica. Tivemos os programas de reorganização da carreira dos professores das instituições de nível superior. E nesse período mais recente, né, nós temos medidas no sentido inverso. Fontes que eram destinadas ao financiamento da educação, como é o caso do royalty, do pré-sal, né, começam a não ser mais disponíveis para o financiamento da educação, né? A medida relacionada ao teto dos gastos sociais. Isso cria um novo horizonte, quer dizer, há um período recente em que tem um caminhar ainda lento, né, ainda lento de valorização dos professores, de conquistas, e um momento de forte interrupção e até de retrocessos. Você pensa assim, como é que você avalia institucionalmente, né, essa perspectiva? O plano nacional, inclusive, previa como meta isso que você falou, que o salário dos professores fosse iguais, em média, aos dos demais profissionais de nível superior. Sim. E acho que essa própria medida de congelar os recursos destinados à educação e saúde, ela é de uma gravidade extrema, né? Eu acho que isso compromete profundamente o futuro, não só o futuro, mas já o presente da educação e da saúde do país. A gente está vendo aí, por exemplo, na área de saúde, um verdadeiro desmonte do SUS, né? E isso é consequência dessas políticas, onde entra também essa política de não valorização do magistério. Felizmente, que acho que no Ceará a gente tem coisa para comemorar, né? Porque nós somos uma exceção nesse cenário nacional, né? O desempenho do Ceará na educação, no ensino médio é modelo para o Brasil inteiro, né? Das melhores escolas que a gente tem no país, muito mais da metade, 2/3 dela praticamente são públicas e são cearenses, né? Isso é muito gratificante a gente ver. Como eu também assinalaria como uma coisa positiva a democratização do acesso à universidade que nós tivemos nos últimos anos, e que na nossa universidade foi uma política muito marcante, porque nós somos a primeira grande universidade a aderir integralmente ao sistema Enem-Sisu, ou seja, que extinguia o antigo vestibular que favorecia aqueles alunos de maior poder econômico, e de imediato, assim que houve
a promulgação da lei das cotas, nós já começamos com percentual máximo. Então, hoje, mais de 50% dos alunos da UFC são oriundos da escola pública, e a gente tem uma universidade muito mais plural, muito mais democrática. E com desempenho reconhecido, é bom lembrar. Vamos agora falar um pouquinho da Universidade Federal do Ceará. Estava explorando aqui um pouco o Henri professor, em função da efeméride do dia do professor, mas eu queria destacar, a Universidade Federal do Ceará tem, completando 63 anos, mantém 7 campos, sendo 3 em Fortaleza, um em Quixadá, um em Sobral, um em Crateús, em Russas, mantém cerca de 120 cursos de graduação, mais de 100 cursos de pós-graduação, mais de 700 ações na extensão, são cerca de 2.500 professores, e entre todas essas modalidades, quase 43 mil alunos atendidos, aí incluídos a modalidade à distância, a turma da pós-graduação, enfim, e acaba de ser reconhecida como a universidade com melhor desempenho, a Universidade Federal de melhor desempenho no Norte e Nordeste, e também obtendo, obviamente, nota máxima na avaliação do Ministério da Educação. O Henri falava agora há pouco que esse reconhecimento, esses resultados, são alcançados depois de decisões institucionais da UFC de democratizar o acesso à política de cotas, ou seja, isso também desfaz um pouco o argumento daqueles que eram contrários a essas políticas, né? Depois da implantação dessas políticas, a universidade não só se torna mais plural, mais democrática, como você mencionava, mas também atinge seus melhores resultados e é reconhecida por isso. Eu acho que a universidade tem, obviamente, isso não é o trabalho de uma gestão, não é o reflexo só de um momento, eu acho que isso é um processo que vem em curso, né? Mas a universidade tem se pautado, nesse exato momento, a gente está construindo o nosso plano de desenvolvimento institucional, onde a gente toma alguns eixos, né, orientadores. Um deles, por exemplo, é a questão do engajamento social, do compromisso social, né? Um outro é a requalificação do ensino, tanto de graduação como de pós-graduação, no sentido de termos currículos mais contemporâneos, onde a gente tenha o aluno sendo educado em cenários de vida real, quer dizer, presente na comunidade, conhecendo a vida das comunidades, principalmente das comunidades mais pobres, né? E também a adoção de novas práticas pedagógicas. Um outro caminho também é a internacionalização, que a gente tem se destacado no cenário das universidades, inclusive há uma demonstração de interesse de estudantes de outros países de vir para a UFC? Nós já somos o país que mais recebe estudantes africanos, por exemplo. Temos cerca de 200 estudantes africanos. Na época que existiu Ciências Sem Fronteira, a UFC sempre foi a universidade que mais encaminhou estudantes para o exterior. E a gente tem recentemente uma informação, uma bolsa que é da Organização dos Estados Americanos para pós-graduação. Nós tivemos essa semana a surpresa, até um certo susto, de ver que temos 450 candidatos que querem fazer mestrado ou doutorado aqui na nossa universidade. Então, eu acho que isso atesta essa consolidação da maturidade, da qualidade da nossa universidade. Henri, nós estamos vivendo um momento de contingenciamento do orçamento, especialmente em relação aos gastos sociais, né, ou investimentos, né? No início do ano, as universidades federais começaram o ano letivo com um orçamento menor do que do ano anterior, e logo em seguida houve um outro contingenciamento de 15%. Como é que a Universidade Federal do Ceará, tendo em vista a elaboração do seu plano de desenvolvimento institucional e lidando com essa restrição orçamentária, pretende enfrentar essa quadra de corte de gastos? Qual tem sido a diretriz administrativa que você tem? Com muita organização,
certo? Buscando muito equilíbrio, buscando muita racionalidade e buscando também construir um consenso com toda a equipe de pró-reitores, diretores de unidades e alguns princípios orientadores. Por exemplo, estamos preservando todo o investimento que é dedicado à graduação. Estamos preservando tudo que diz respeito à assistência estudantil, todas as bolsas, questão de fornecimento de refeições, os auxílios moradias, as residências universitárias, porque hoje nós temos esse contingente importante de alunos que sem esse auxílio ele não pode permanecer na universidade. Então isso para nós é sagrado. Agora, vamos ter que praticar, e temos praticado, cortes nos chamados contratos contínuos. Então temos que reduzir pessoal de limpeza, já temos feito redução no pessoal de apoio administrativo terceirizado, né? Temos algumas áreas onde a gente pode racionalizar e esperamos que sejam liberados aí 14 milhões, que a gente conta com esses 14 milhões para encerrar o ano com liquidez. Agora, o contingenciamento maior, que também é uma coisa grave, é o contingenciamento da parte de investimentos, né? Porque nós tivemos menos de 40% do nosso orçamento de investimento liberado. Isso quando você ainda está construindo e consolidando campos como o campus de Crateús, como o campus de Russas, né? Quando a gente está construindo uma unidade para a formação de professores em Itapajé, que vai ser um grande suporte para a questão da formação do professor de ensino médio, né? Uma unidade enorme, uma coisa muito grande, mas de muita importância, onde a gente vai ter um prédio para abrigar 650 professores que vão ficar lá como residentes. Henrique, deixa eu te perguntar uma coisa sobre essa questão da presença da universidade no interior. Eu sou ex-aluno da UFC, sou aqui da FEAC. Meu pai foi professor da UFC a vida toda, aliás, a grande realização dele foi professor também da Faculdade de Contábeis, ele é economista e dava aula ali na FEAC. Então eu tenho uma relação também afetiva muito forte com a universidade e minha formação é muito devido à experiência que eu tive aqui. No meu tempo não se falava de universidade no interior, a universidade era só Fortaleza, né? De uns tempos para cá, especialmente nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, essa presença mais forte do ensino superior no interior também comprometeu a Universidade Federal do Ceará. Na tua avaliação como professor da UFC, do pró-reitor que você foi, agora reitor, qual foi o impacto dessa presença da universidade no interior do Ceará para a própria universidade, né? E qual tem sido o impacto para as comunidades, as cidades em que elas estão instaladas? Olha, para a universidade eu acho que foi um processo muito enriquecedor. Primeiro porque nos traz uma perspectiva muito mais ampla, né? Nos obriga a ter um olhar e a ter um compromisso maior com o plano de desenvolvimento do Estado, porque esses cursos que a gente instala no interior, a gente procura alinhar o plano de desenvolvimento do Estado. Por exemplo, em Crateús, nós criamos um curso de engenharia de minas, levando em conta todo o nosso potencial de exploração das jazidas de urânio, de fosfato. Quando a siderúrgica chegou aqui no Ceará, nós já tínhamos todo o pessoal preparado, porque havíamos criado o curso de engenharia metalúrgica há muitos anos e já havia se tornado uma área de excelência. Tanto é que todo o pessoal da Companhia Siderúrgica do PECEM é pessoal formado na UFC. E assim a gente tem feito, isso transforma as cidades. Eu tive a felicidade de alguma maneira de começar esse processo, porque os 2 primeiros cursos a serem interiorizados foram os cursos de medicina, em Barbalha e em Sobral, e eu era diretor da faculdade e fiquei à frente desse processo. Foi na gestão do reitor Roberto Cláudio que isso começou, continuou depois na gestão do Renê, e em seguida vem no governo do presidente Lula o Reúne, né, que foi a grande expansão,
e nós hoje podemos dizer que nós somos realmente a Universidade do Ceará. O nosso campus do Cariri já se transformou na nossa terceira universidade, né? Federal, a Universidade Federal do Cariri, e a gente espera que o mesmo aconteça com Sobral, que já é um campus bem consolidado. Estamos comemorando esse mês 10 anos de Quixadá, outro campo de excelência, todos os cursos avaliados com nota máxima, né? São 6 cursos, então a gente pode dizer que é um processo vitorioso e assim, socialmente muito relevante, porque se não fosse isso, a grande maioria dessas pessoas não teria acesso à universidade, né? E isso transforma a cidade, como a gente costuma ouvir quando vai conversar com as pessoas. O que eu digo, que eu escuto é assim: reitor, até a conversa das pessoas na cidade muda, porque se abrem outras perspectivas, isso facilita a vinda de indústrias, isso facilita, enfim, tem a expansão de comércio, tem a expansão do setor de imóvel, do setor imobiliário, enfim, além do ganho cultural, né? A cidade passa a ter outra vida. Você vê hoje Sobral, por exemplo, uma cidade universitária, né? Com 2 universidades públicas, além das privadas, das faculdades que existem. Sobral hoje é tipicamente uma cidade universitária. Agora deixa eu te perguntar uma coisa que os estudantes normalmente quando me encontram, sabe que mandato de vereador é muito perto do eleitor, né? E todo mundo me pergunta sobre as bolsas de iniciação científica, né? O PIBIC, nesse cenário aí de contenção, como é que está isso aí? Está ameaçado o programa? Infelizmente a gente teve esse corte nas bolsas do PIBIC. É uma área de impacto, porque a iniciação científica é muito importante para o desenvolvimento do estudante, o desenvolvimento acadêmico, né, o interesse dele na pesquisa, enfim, eu diria que é o princípio da formação do pesquisador, do futuro professor. Mas a gente espera que a nossa FUNCAP, que o nosso governador revejam esse processo, porque é um recurso relativamente pequeno para a dimensão que ele tem, né? E falando em ciência, uma coisa também, um outro marco do nosso plano de desenvolvimento é a inovação tecnológica, né? A UFC foi em 2016 entre as universidades a que mais depositou patente no país. Então isso aponta para um potencial enorme. E há também um investimento no parque tecnológico da universidade. Isso, a gente está nesse momento isso tratando... foi um pouco comprometido aí com esses portes do investimento? Não, porque o parque tecnológico, inclusive, é uma estratégia de busca de autossustentabilidade. É o estabelecimento de uma relação mais próxima com a indústria, é atrair indústrias para dentro da universidade, é criar os ambientes, né, de common work, né, de trabalho comum, é facilitar ao jovem professor, ao estudante de pós-graduação ou de graduação a desenvolver seu próprio negócio, a promover o seu invento. Então o momento é assim de muito otimismo com relação a essa questão do parque, que eu acho que vai dar uma dimensão ainda maior ao trabalho da universidade, e isso se insere muito bem no plano, né, Ceará 2050, cuja execução está confiada à nossa universidade. Henrique, estamos encerrando aqui o nosso papo, eu queria aproveitar a oportunidade para te pedir que falasse um pouco sobre um assunto que me é pessoalmente muito caro. Primeiro pelo fato de eu ser um parlamentar municipal e viver muita realidade de Fortaleza, e especialmente com um compromisso mais forte com os bairros de menor renda da cidade, e segundo pela minha experiência na Secretaria da Cultura, em que eu tive a oportunidade de visitar todos os equipamentos da Secretaria e interagir muito especialmente com o Centro Cultural do Bom Jardim.
E eu sei que no plano de desenvolvimento institucional da universidade, nesses passos que estão sendo dados, há uma afirmação de compromisso da universidade, no caso aqui de Fortaleza, com uma intervenção mais no cotidiano desses territórios. Fala um pouco aí sobre o que é que a UFC pensa para o Bom Jardim. Nós estamos trabalhando um projeto que interessou a um grande número de professores com o Centro Comunitário do Bom Jardim. Na verdade, a intenção é fazer do Bom Jardim uma grande sala de aula da universidade. Eu acho que são enormes as oportunidades de aprendizagem para os nossos alunos, de conhecerem uma realidade e para a universidade também de exercer a sua função social. Existe muita coisa já, uma comunidade muito engajada, muita coisa interessante sendo feita. Então a gente está fazendo um trabalho de preparação interna, isso numa articulação grande com o Centro Cultural, com a equipe lá do Centro Cultural, com o Instituto Dragão do Mar e vamos ter um momento de pactuação com as lideranças comunitárias para saber o que eles esperam de nós, o que eles mais querem. Inclusive tem lá o Fórum Cultural do Bom Jardim, exatamente, que reúne produtores, artistas. Isso. Eu, na secretaria, fiz questão de visitar várias vezes e reformamos o centro e estabeleceu interlocução com essa turma e abrir espaço, inclusive nos outros equipamentos culturais da secretaria, que os artistas do Bom Jardim não acessavam. Então propusemos para eles se apresentarem no Cine Teatro São Luís, reinaugurado, e era algo que me chamava muita atenção, o potencial daquela comunidade, que às vezes é tida como comunidade violenta, etc. Mas na realidade, quando você visita o Bom Jardim, para além dos problemas que toda comunidade de baixa renda tem, você tem lá muito talento, né? Muita gente empreendendo, no campo das artes, especialmente ali no entorno, tem um grande potencial. Nessa visita que a gente fez ao Bom Jardim, a gente teve uma amostra disso, porque nós encontramos alguns jovens, um deles que é fotógrafo sem nenhuma formação, e tinha uma exposição dele, fotografias belíssimas. Quer dizer, uma pessoa dessa, um jovem desse apoiado, orientado, ele vai construir seu futuro, né? Encontramos 3 músicos no estúdio de gravação, absolutamente fantásticos. Todos esses são representantes da chamada geração nem, né? Nem estuda, nem trabalha, nem procura emprego. Então, eu acho que a universidade tem essa missão de estabelecer esse diálogo com os emergentes. Como diz o Mangabeira Unger, eu acho que a saída do Brasil começa por aí, né? A gente descobrir a força dessas pessoas, o potencial que elas têm e ajudar a desenvolver esse potencial. Como dizia o presidente Lula, o povo não é solução, o povo é problema, né? Quando o Estado reconhece essa potência, né, a capacidade de geração da atividade econômica que reside na vocação, no empreendedorismo, no talento artístico, ou nas diversas formas de expressão do talento humano, quando o Estado identifica, potencializa, o desenvolvimento vem. Bom saber que a universidade está dando as mãos aí à turma do nosso querido Bom Jardim. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, Guilherme, a oportunidade, e a casa está sempre de portas abertas para você. Uma honra entrevistá-lo. É um amigo da universidade. Muito obrigado. Uma honra entrevistá-lo aqui no gabinete da Reitoria da Universidade Federal do Ceará. Isso porque essa é uma edição especial do nosso bate-papo, comemorativa ao Dia do Professor, com o professor Henrique Campos. Um abraço e até a próxima edição.